Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Fábio Silva e gostaria de iniciar a minha apresentação agradecendo ao professor Caio Takano pelo honroso convite de participar desse congresso online Pensar Contabilidade. Olha que nome pomposo, Pensar Contabilidade. Contabilidade não é apenas uma aplicação mecânica de normas contábeis, eu preciso pensar, refletir a contabilidade e essa é a proposta dessa palestra que é sobre o CPC 32. Então, muito obrigado, espero que vocês apreciem a palestra. É uma honra poder falar para um público tão seleto. Então, eu vou compartilhar com vocês alguns slides para iniciarmos a nossa discussão. Bom, primeiramente, reparem, olha como eu nomeei a apresentação. CPC 32, pontos essenciais e controversos. Então, além de contextualizar a contabilidade e aonde se insere o CPC 32 dentro da contabilidade, eu vou tratar também de pontos essenciais do CPC 32. A gente precisa saber para que ele serve, por que existe o CPC 32, qual é o seu objetivo, e aí, ao final, eu vou tratar das controvérsias relacionadas a esse tema. A ideia não é apresentar respostas prontas, fáceis. A ideia é provocar uma reflexão. Afinal de contas, o Congresso é pensar contabilidade, e a ideia é exatamente essa: deixar vocês aí com uma série de pontos controversos para que vocês possam refletir sobre a aplicação do CPC 32. Como eu disse, eu sou o professor Fábio Pereira da Silva, eu sou mestre em Ciências Contábeis pela Universidade de São Paulo, sou também advogado, professor nas matérias de contabilidade tributária, contabilidade societária, direito tributário, principalmente aquelas que envolvam tributo sobre o lucro, por exemplo, imposto de renda, e também sou sócio de um escritório de advocacia aqui em São Paulo. Eu deixei na apresentação para vocês os meus contatos. Para quem quiser manter contato ou enviar mensagem, eu deixei todos os contatos, tanto por e-mail como redes sociais. Fiquem à vontade, será um prazer manter contato com todos. Bom, iniciando, o que é contabilidade? Para que serve a contabilidade? Para quem serve a contabilidade? Ou seja, eu quero contextualizar aqui, antes de falar especificamente do CPC 32, a gente falar da contabilidade. Vamos pensar a contabilidade. O que é contabilidade? A gente sabe que contabilidade é uma ciência social aplicada que tem como objetivo levar informações para o usuário da informação contábil. Aqueles que têm interesse naquela informação, a contabilidade serve justamente como meio informacional. Existe uma assimetria de informações. Por exemplo, a informação que o usuário interno da empresa, um sócio, um acionista, um administrador, um diretor, tem informações diferentes do que, por exemplo, um empregado, o fisco, o banco. Há diferenças de informações, inclusive, do diretor e do acionista. Imagine a seguinte situação: você resolve comprar ações da Petrobras. As informações que você tem da empresa são diferentes da informação que um diretor tenha da empresa. Ele está inserido dentro da organização, é muito provável que ele vai ter mais informações que você, que é apenas um investidor, apenas colocou o seu dinheiro na empresa, mas está afastado da administração diária na empresa. Para isso que serve a contabilidade. O objeto da contabilidade é o patrimônio das empresas, o patrimônio líquido das empresas, e ela serve para te proporcionar informações que quebrem essa assimetria informacional. Você passa a ter acesso à administração da empresa, a patrimônio da empresa, aos fatos econômicos da empresa, permitindo que você possa tomar decisões a respeito do seu investimento. Você pretende comprar mais ações da Petrobras, vender as suas ações, não pretende mais participar como acionista dessa empresa, ou você é um empregado e quer negociar um aumento de salário, ou você é o banco e pretende emprestar dinheiro à empresa ou não emprestar, ou exigir uma garantia diferente. Como você vai agir nessas situações se você não tiver
informações a respeito da empresa. E aí a contabilidade exerce esse papel fundamental para o mundo dos negócios, a quebra da assimetria de informação. E para quem serve a contabilidade? Para todos aqueles que são interessados na informação patrimonial, financeira e econômica de uma determinada entidade, uma determinada organização. Como eu disse, se você tem ações da Petrobras, você é um usuário interessado, uma parte interessada em saber do desenvolvimento patrimonial e econômico dessa empresa. Se você é banco, ou se você é um fornecedor, você vai vender a prazo ou não para essa empresa a depender do acesso das informações que você tenha. Reparem que não ter informação significa um maior risco, e quanto maior o risco, maior é o prêmio pelo risco que você vai exigir para colocar seu dinheiro naquela empresa, naquela entidade. Imagine que você é um fornecedor, você não tem informação nenhuma sobre a situação patrimonial daquela empresa. Você vai vender a prazo para essa empresa? Provavelmente não, porque você vai ficar aí com medo, com receio de inadimplência. Se você é um banco e não tem informações confiáveis daquela empresa, você vai emprestar seu dinheiro para aquela empresa, talvez você até empreste, mas você vai exigir um prêmio pelo risco, ou seja, uma taxa de juros maior do que a usual praticada no mercado. Porque você não tem informações. Sem informações, o risco aumenta. Eu não sei se essa empresa vai falir, se ela vai eventualmente inadimplir o pagamento daqueles valores, então eu vou exigir uma taxa de juros maior, eu vou exigir um prêmio por esse risco. Então, a contabilidade serve exatamente para reduzir essa assimetria de informações que existe entre quem está fora da empresa, quem está dentro da empresa, para que quem está fora possa tomar decisões a respeito dos seus investimentos. Bom, mas aí eu vou dizer, só quem está fora depende das informações de natureza contábil? Obviamente, não. Quem está dentro também depende da contabilidade para planejar, organizar a empresa. Quais são as medidas de gestão que eu vou tomar? É a contabilidade que vai nos fornecer informações para que eu possa tomar essas decisões. A diferença dessa contabilidade, que a gente vai chamar de gerencial, para a contabilidade, que a gente vai chamar de societária, é que a contabilidade gerencial não necessariamente precisa se apegar às normas contábeis. Eu não estou totalmente atrelado a essas normas contábeis, dado que aquelas informações servem para eu tomar decisões de gestão. Quando eu falo agora de contabilidade societária, eu estou falando a um apego às normas contábeis, a um apego à legislação societária comercial, dado que essas normas servem, inclusive, para arbitrar direitos, por exemplo, direitos dos acionistas a respeito de dividendos, direito de retirada e por aí vai. Tudo bem, pessoal? Bom, seguindo, a contabilidade, então, é um sistema de informações. Qual é o seu objetivo? Prover aos usuários informações para que eles tomem a decisão mais correta possível. E o usuário, qualquer pessoa que esteja interessado nas informações patrimoniais, econômicas e financeiras daquela empresa para tomar uma decisão sobre ela. Portanto, o papel primário da contabilidade é satisfazer essas necessidades informacionais dos usuários. É para isso que serve a contabilidade, pessoal. Contabilidade não serve para pagar tributo. Não. A gente vai ver a faceta tributária da contabilidade. A contabilidade serve para que eu tome decisões a respeito dos meus investimentos, dos meus empréstimos, do meu trabalho e assim sucessivamente. Quando a gente olha para o passado, a gente olha em cenários primitivos, a gente vê que a contabilidade surge e se desenvolve de uma necessidade de um maior controle a respeito da variação do patrimônio e controle de riqueza na época. Imagine as grandes navegações, e por isso aqui eu tenho um barco, onde essas entidades, pessoas que pretendem fazer investimentos de risco precisam de capital. Então elas vão buscar no mercado capital, seja capital através
eventualmente de financiadores, de pessoas físicas, bancos. Essas pessoas fornecem o capital, mas, novamente, para fornecer esse capital, eles precisam de informações sobre esses negócios. E aí a contabilidade começa a surgir e se desenvolver como esse sistema de informação que vai aí apresentar, prover informações para a decisão desses usuários. E olha que interessante, quando a gente olha para o passado, a gente tem a figura central da atividade empresarial, o proprietário da empresa. Vamos imaginar a seguinte situação, eu tenho uma padaria e eu passo o dia todo nessa padaria. Às 5 horas da manhã eu abro a padaria, eu controlo o estoque, eu controlo meus funcionários, controlo o caixa, vejo quantos pães estão sendo fabricados, quantos estão sendo vendidos, eventuais perdas, reponho o estoque, ou seja, eu controlo ali diariamente a empresa. Fico na padaria das 5 da manhã até as 11 horas da noite, quando eu fecho a padaria, quando sai o último cliente. Repare que eu tenho todas as informações a respeito do meu negócio. Nesse cenário, a contabilidade pode não ser tão necessária. Repare que eu não estou dizendo que não é necessário. Estou dizendo que pode não ser tão necessário, dado que eu tenho todas as informações a respeito da condução dos meus negócios. Só que eu abro um segundo estabelecimento. Agora, eu não posso estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Regra da física, não tem como. Eu não tenho como estar nas 2 padarias ao mesmo tempo. Então, provavelmente eu vou dividir meu tempo. Eu vou abrir uma padaria, vou ficar ali até meio período, depois eu vou para outro estabelecimento, fecho a padaria. Repare que eu perdi um pouco o controle do meu negócio. Eu abro uma terceira padaria, agora num bairro distante, muito distante, e eu já não consigo mais controlar as 3 padarias, os 3 estabelecimentos. Então eu tomo a seguinte decisão, eu vou contratar um agente, digamos, gerente para cada um desses estabelecimentos e ele vai fazer as funções que eu fazia antigamente, controlar estoque, ver quantos pães são comprados, quantos são vendidos, se precisa repor o estoque, se precisa fazer manutenção no forno, coisas do tipo. Eu agora estou um pouco distante da administração da empresa. Reparem que, nesse momento, eu tenho uma quebra da simetria de informações, eu tenho uma assimetria informacional. Aquele gerente que está na padaria durante todo o dia, ele tem mais informações do que eu tenho. E mais do que isso, aquele agente, ele tem interesses que muitas vezes não são os mesmos do que eu tenho como proprietário. Meu interesse é de longo prazo, é exatamente aí pensando em termos relacionados à empresa, eu estou pensando num crescimento patrimonial de longo prazo, ao contrário daquele gestor, daquele gerente que tem um interesse de curto prazo. Ele está pensando no salário dele no próximo mês ou no bônus, por exemplo. Então, nesse momento, a contabilidade passa a ter uma função muito mais necessária do que antes. A partir do momento que o proprietário deixa de ser a figura central ou ele se distancia aí da gestão da empresa, a contabilidade passa a ser mais necessária para que ele tenha acesso às informações patrimoniais, financeiras e econômicas dessa empresa. Então, veja, o investidor, tal como o nosso navegador, precisa de uma bússola para saber para onde ir. O que eu vou fazer? Eu vou aumentar a empresa? Eu vou contratar mais funcionário? Eu vou pedir dinheiro ao banco? Eu vou aumentar o capital social? Para isso, eu preciso ter controle, eu preciso ter informações patrimoniais, financeiras e econômicas na empresa. Bom, e é só esse proprietário ou esse acionista que tem interesse na contabilidade? Não, os interessados na contabilidade são diversos. A gente tem os bancos, empresto ou não empresto para a empresa? Bom, depende. Eu preciso ter informações para saber se eu vou emprestar, quanto eu vou emprestar, qual a taxa de juros, quais são as garantias que eu vou exigir por esse empréstimo.
Sindicatos e empregados, eu vou negociar reajuste salarial com a empresa. Qual o percentual de reajuste que eu vou pedir? A empresa tem condições de pagar esse reajuste ou se eu pedir o dobro da taxa de inflação, essa empresa, por exemplo, vai quebrar, não tem condições de pagar esse reajuste. É importante eu ter acesso a essas informações. Órgãos de classe, concorrentes, o que o meu concorrente está fazendo que ele tem uma eficiência maior que a minha? Qual é o segredo? Será que a contabilidade não pode me demonstrar qual seria esse segredo? Investidores, vendo minhas ações, não vendo minhas ações, invisto mais, não invisto. Fornecedores, vendo a prazo, não vendo a prazo, peço garantia, simplesmente não vendo. E aqui um destaque ao governo. Pessoal, eu estou destacando o governo aqui, não porque o governo é o usuário mais importante da contabilidade, longe disso, muito longe disso. Aqui eu estou destacando o governo porque o objeto da nossa apresentação é o CPC 32, Tributo sobre o Lucro. E quem aí é o maior interessado em relação aos tributos que devem ser pagos pela empresa? Aí sim, especificamente nesse caso, o governo. O governo tem o interesse de saber das informações contábeis da empresa, não apenas por causa de tributos, também por causa dos tributos, mas também por questões de política pública. Qual é o PIB da empresa? O que as nossas empresas produzem? Qual é o valor agregado que essas empresas produzem? Qual é a tecnologia que está sendo desenvolvida? Então, repare que o governo também tem interesse estratégico em ter conhecimento das informações patrimoniais, econômicas, financeiras das empresas para que possa tomar decisões. Veja só, no momento que eu estou gravando essa palestra, nós estamos enfrentando uma pandemia. Então, durante essa pandemia, os negócios estão prejudicados. Muitas empresas fechadas, outras que não estão fechadas não conseguem vender, uma situação econômica realmente dramática para as empresas. A contabilidade pode servir de acesso de informações para o governo tomar decisões a respeito de política pública durante essa pandemia. O que eu devo fazer? Eu devo prorrogar a data do vencimento dos tributos? Ou as empresas têm caixa suficiente para arcar com as suas obrigações? É a contabilidade que vai nos propiciar esse tipo de informação. Então, o governo não é a figura central aqui, mas é um player importante quando eu trato da contabilidade. Ok, e o uso das informações contábeis pelo fisco? Para que há esse uso das informações contábeis do fisco? Ou seja, eles só usam para efeito de captar o tributo? Para que eu uso o lucro contábil? Olha só que interessante. Como é que funciona aqui essa lucratividade da empresa para efeito de tributação? Eu tenho, quando a gente olha aqui as teorias a respeito do uso do lucro contábil como base de cálculo para o tributo, eu tenho três principais modelos. Esses modelos foram desenvolvidos pelo professor português Cassal Tanabás e a gente adota aqui no Brasil, dado que é uma síntese muito pertinente a respeito do uso da contabilidade pelo fisco para efeitos tributários. Primeiro modelo é um modelo de dependência total, ou seja, o meu lucro contábil é base da tributação. Eu simplesmente pego o meu lucro contábil e tributo esse lucro contábil. Bom, eu tenho um modelo de autonomia. O meu lucro contábil não serve para calcular os meus tributos. Eu não uso o lucro contábil para calcular os meus tributos. Eu tenho outra forma de calcular aí a minha base de cálculo tributário. E eu tenho um modelo de dependência parcial, que é exatamente o modelo que a gente usa no Brasil. Eu tenho lucro contábil, parto desse lucro contábil, faço os ajustes que são exigidos na legislação tributária para encontrar o meu lucro real, o meu lucro fiscal, que vai ser base de cálculo dos tributos. Ora, por que o governo usa o lucro contábil? Bom, pessoal,
Como vocês sabem, para tributar imposto de renda, eu preciso aí sempre observar o princípio da capacidade contributiva. Qual que é a capacidade do contribuinte de fazer frente, arcar com esse tributo? Isso é decorrência lógica do princípio da igualdade, do princípio da isonomia. Eu devo tratar as pessoas de forma igual na medida da sua desigualdade. Eu não posso tratar uma grande empresa da mesma forma que eu trato aquela nossa padaria, uma pequena empresa. Quando essa padaria crescer, ela deverá ser tratada igualmente às grandes entidades, às grandes empresas. Então veja, o princípio da capacidade contributiva é uma decorrência do princípio da igualdade. De que forma que eu vou fazer o discrime entre uma grande empresa, uma pequena empresa, um contribuinte e outro contribuinte? A capacidade contributiva de cada uma é a chave para que eu encontre essa resposta. Se eu tenho um contribuinte com uma grande capacidade contributiva, eu vou tributar ele de uma forma. Se eu tenho um contribuinte com uma pequena capacidade contributiva, uma reduzida capacidade contributiva, eu vou tratar ele diferente daquele outro contribuinte. Ok, e como eu avalio a capacidade contributiva? No caso do imposto de renda, a proxy para avaliar essa capacidade contributiva é justamente o lucro contábil. Pessoal, vamos pensar um pouquinho. A contabilidade se propõe a ser um sistema de informações que demonstra a realidade econômica das empresas. Portanto, se a contabilidade, pelo menos, busca demonstrar a realidade econômica das empresas, essa vai ser minha proxy de capacidade contributiva. É por meio do lucro contábil que eu vou avaliar essa capacidade contributiva. Só que aqui nós temos um problema, uma controvérsia seríssima, principalmente quando a gente olha para sistemas jurídicos, como é o caso brasileiro. Eu falei que nós temos 3 modelos: modelo de dependência total, modelo de dependência parcial, modelo de autonomia. Qual é o problema de modelo de dependência total? Eu tenho um menor custo de conformidade, como está no slide. Significa que basta eu calcular meu lucro contábil, achei minha base de cálculo tributário. Não precisa ficar fazendo ajustes, dá um trabalho danado, vocês sabem. Fazer ajuste, parte A, parte B, adições, exclusões, temporárias, definitivas. Não, eu simplesmente uso o meu lucro contábil. Ok. Qual é o problema? A gente sabe que dentro do lucro contábil existem ali eventos econômicos que eu registrei que nem sempre estão concernentes com a capacidade contributiva da empresa. E aqui eu nem vou entrar na polêmica se empresa, pessoa jurídica tem ou não capacidade contributiva ou só as pessoas físicas. Vamos deixar isso para a teoria do direito, ok? Bom, por exemplo, dentro desse lucro contábil aqui, pessoal, tem uma avaliação a valor justo. Algo que, uma receita que eu ainda não realizei do ponto de vista tributário. Ora, se eu não realizei essa receita do ponto de vista tributário, eu não posso tributar, eu não posso pagar imposto de renda sobre isso. Primeiro, não realizei e não está de acordo com o artigo 43 do CTN, que diz que eu tenho renda quando eu tenho aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica. Aqui eu não tenho aquisição ainda dessa renda. Eu ainda não vendi, eu ainda efetivamente não transformei aquilo em renda, aquele valor justo em renda. Esse é o primeiro ponto. Segundo, se eu ainda não adquiri a renda, eu não tenho capacidade contributiva. Então, reparem que esse lucro contábil, embora seja uma proxy de capacidade contributiva, dentro dele posso ter alguns elementos que distorçam essa capacidade contributiva. Então, no Brasil, o que a gente faz? O nosso sistema jurídico, a gente depura esse lucro contábil, a gente parte do lucro contábil, reconhecendo ele como uma âncora aqui de sinalização de capacidade contributiva, faz os ajustes, por exemplo, exclui o valor justo, para então chegar num modelo de dependência parcial no nosso lucro real. Bom, mas a gente tem um modelo de autonomia. Vamos olhar aí só a questão de natureza tributária. Vamos esquecer a contabilidade. Bom, eu vejo 2 problemas no modelo de autonomia. Primeiro, um maior custo de conformidade, porque a gente passa a ter 2 contabilidades paralelas.
Tudo bem? E isso tem realmente um aumento do custo de conformidade. Muito embora o regime de ajustes, exclusões, adições, também não deixa de ter aí um custo de conformidade enorme para as empresas. Mas o principal ponto do modelo de autonomia que me preocupa é que eu perco essa âncora, né, do lucro contábil, que de alguma forma está me demonstrando a realidade econômica da empresa e que pode ser uma proxy, ainda que inicial, da capacidade contributiva. Bom, dito isso, nós adotamos o modelo de dependência parcial. E aí surge o CPC 32. Qual é o objetivo, o pressuposto do CPC 32, pessoal? Bom, o objetivo do CPC 32 é definir tratamento contábil dos tributos sobre o lucro. Ora, isso me parece muito óbvio, certo? Muito simples. Muito objetivo. Bom, então o CPC 32, que trata dos tributos sobre o lucro, tem como pressuposto definir o tratamento contábil dos tributos sobre o lucro. Isso não me diz muita coisa, não me deixa com muitas dúvidas. Pessoal, olha só. Na verdade, o CPC 32, ele trata de uma questão fundamental da contabilidade, que é a adoção, a observação do regime de competência. Segura que eu vou chegar lá. A gente vai tratar, ainda que bem brevemente, dentro do período que a gente tem, dessa contabilização de tributos correntes e diferidos. Pessoal, presta atenção. Eu tenho o lucro contábil, e aqui tem todos os meus itens da contabilidade, todos os CPCs, tudo. Eu faço ajustes nesse lucro contábil, chegando na minha base de cálculo lucro real. Aqui eu estou falando de montantes, ordens de grandeza diferentes, porque eu tenho ajustes. Se esses ajustes são definitivos, por exemplo, aqui eu tenho uma despesa que é indedutível de forma definitiva, eu tiro essa despesa, faço a adição, aumentando aqui meu lucro real, e essa adição ela é definitiva, essa diferença de ordem de grandeza não difere, não posterga, não prorroga nenhum efeito tributário. Então eu não preciso me preocupar com isso. Aquele tributo que eu estou pagando é definitivo. É meu tributo corrente, acabou, não preciso mais pensar nisso. O problema, pessoal, é quando eu tenho aqui no meu lucro contábil algo que vai me gerar um ajuste temporário e não definitivo. Lembra do valor justo que eu comentei? Imagine que eu tenho um valor justo aqui, uma receita de valor justo. Eu vou fazer a exclusão disso, porque valor justo não deve ter efeito tributário, enquanto eu não realizar aquele valor justo. Chego num lucro real. É diferente essas ordens de grandeza. Aqui eu tenho valor justo, aqui eu não tenho valor justo. Estou controlando em subconta, bonitinho, direitinho. Resultado disso, eu tenho uma divergência que é temporária. Eu não estou dizendo que aquele valor justo que está na contabilidade não será tributado. Eu estou dizendo que ele será tributado no futuro, quando for realizado. Portanto, o efeito foi diferido, foi prorrogado, foi postergado. Tudo bem? Então, quando eu tenho essa diferença, surge aí a necessidade do registro de um imposto de renda diferido, seja ativo ou passivo, atendendo ao CPC 32. Portanto, pessoal, qual que é o propósito do CPC 32? O propósito do CPC 32, pessoal, é permitir a observância do regime de competência. Por quê? Olha só. Esse valor justo que está aqui na contabilidade, que aumentou o meu lucro contábil, repare, aumentou meu lucro contábil. Imagine aí um valor justo de propriedade para investimento. Tudo bem? Então eu debitei meu ativo, creditei o meu resultado, aumentei meu resultado. Ora, se eu tenho um resultado maior, eu tenho um lucro maior, né, porque eu tive uma receita aí de valor justo, os meus sócios vão receber dividendos relacionados a esse valor justo, ou podem receber dividendos relacionados a isso, não necessariamente, mas veja que o meu lucro aumentou. Imagine que você está avaliando a eficiência dessa empresa, você olha e tem um lucro que aumentou. O que é o regime de competência, pessoal?
Regime de competência é aquele em que eu vou reconhecer minhas receitas e despesas de acordo com sua realização contábil. No momento em que eu faço a venda ou no momento que eu entrego o serviço, tudo bem? Eu vou reconhecer a receita. E decorrência do regime de competência é o princípio da realização das despesas. As despesas diretamente relacionadas com essas receitas devem ser reconhecidas no mesmo período contábil, de forma que o resultado da empresa seja as receitas e as despesas relacionadas a essa receita. Essa diferença é o resultado, é a minha eficiência. Isso que é regime de competência, só assim que eu avalio a eficiência da empresa naquele período. Ok, agora imagine de novo. Aqui, na contabilidade, eu tenho uma receita de valor justo. Eu vou tributar isso nesse período? Não. Eu vou tributar isso lá na frente, quando efetivamente eu realizar essa receita de valor justo. Então, o imposto de renda vai ser pago lá na frente. O efeito tributário foi diferido, prorrogado, postergado. Vai acontecer só lá na frente. Então, imagine a seguinte situação. Eu tenho, nesse período aqui, ó, então imagine que aqui é o período contábil, a receita, e se eu não tiver a aplicação do CPC 32, a despesa de imposto de renda vai estar nesse período tributário. Então, nesse segundo período aqui, quando efetivamente eu realizar a receita, que eu vou pagar imposto. Percebam o descasamento entre receitas e despesas que devem ser contabilizadas no mesmo período. Essa receita aqui de imposto de renda está relacionada essa despesa de imposto de renda, desculpa, está relacionada a essa receita de valor justo. Só que está descasado. O regime de competência obriga que eu puxe essa despesa para que contabilize no mesmo período dessa receita. É esse o efeito, é esse o propósito do CPC 32, observar o regime de competência. Então, ele vai trazer essa despesa para esse período. Como ele faz isso? Ele vai falar assim, olha, você não vai ter que pagar esse imposto no futuro, pelo menos é essa a previsão, então você tem um passivo que foi diferido. Então, vai lá no seu passivo não circulante, credita uma conta de passivo diferido relacionado ao imposto de renda. E a contrapartida, pessoal, onde é o débito? Despesa. Despesa de imposto de renda que foi diferido. Então, reparem que agora eu tenho receita e despesa contabilizada no mesmo período, eu posso avaliar a eficiência da empresa. Ok, dito isso, posso descartar o CPC 32? Não, de forma nenhuma. Eu não tenho como descartar o CPC 32, porque descartar o CPC 32, não aplicar o CPC 32, significa que eu não estou fazendo contabilidade. Ok, pessoal? Contabilidade é baseada no regime de competência. O CPC 32 serve para que eu observe o regime de competência. Por decorrência lógica, se eu não aplico o CPC 32, eu não estou fazendo contabilidade. Portanto, a aplicação do CPC 32 é obrigatório pelas empresas para termos aí a observância do princípio do regime de competência. Ok. Agora, o CPC 32 se aplica só para os tributos sobre o lucro? Aqui é um ponto de reflexão importante. Veja que a norma diz tributos sobre o lucro. Não está falando aqui, por exemplo, de tributos sobre a receita, PIS, COFINS, IPI, ISS, ICMS. Agora vamos pensar um pouquinho, eu vou deixar essa reflexão para vocês. Vamos imaginar a seguinte situação, CPC 47, receita de contrato com os clientes, CPC 47. Ali no CPC 47, ele vai dizer que eu vou reconhecer minha receita conforme minhas obrigações de desempenho. Então, imagine que por algum motivo eu tenho no ponto 1, aqui o reconhecimento de parte das receitas atreladas a uma determinada obrigação de desempenho. No ponto 2, o reconhecimento do restante dessa receita relacionada a outra obrigação de desempenho. Só que a Receita Federal vem e diz o seguinte, olha, a despeito dessa divergência de momentos onde você está reconhecendo a receita, se a venda foi feita nesse período, você vai tributar tudo nesse período. Não só imposto de renda, como você vai tributar aí
PIS e COFINS da mesma forma. E mais, ICMS vai ser tributado da mesma forma, porque afinal de contas você emitiu a nota fiscal nesse período. Ainda que você reconheça a receita posteriormente, eu lamento. Tá bem? O ICMS vai ser pago no momento em que você emite essa nota. Agora pensa comigo, pessoal. A despesa de imposto de renda dessa receita aqui reconhecida no período 2, eu, pelo CPC 32, vou trazer para esse período. Embora eu pague nesse período, eu vou registrar um ativo fiscal diferido, em que eu debito o ativo e credito o resultado, mostrando que, embora eu tenha pago o imposto de renda nesse período, dado o regime de competência, eu vou reconhecer ele no mesmo período da receita. E o ICMS, pessoal? E o PIS e COFINS? Afinal de contas, se eu considerar que isso são despesas da empresa, custo da empresa, ele não deveria estar sendo contabilizado no mesmo período em que a receita, até para que eu possa avaliar a eficiência, até para que eu possa pagar dividendos corretamente para o meu acionista. Afinal de contas, imagine esse acionista que está nesse período aqui. Tudo bem? A receita foi segregada. Então, imagine que parte foi reconhecida nesse período, parte nesse período. Ora, nesse período aqui, eu só tenho parte da receita, mas toda a despesa de ICMS, PIS e COFINS está contabilizado aqui. Com o imposto de renda isso não está acontecendo, porque eu tenho o CPC 32 que falo para contabilizar ele nesse período. Mas todo o ICMS, PIS e COFINS, IPI, ISS estão aqui. Tudo bem? Esse acionista vai se sentir prejudicado, porque ele vai falar, olha, o acionista lá na frente, ele vai ter aquela receita, mas não vai ter a despesa contabilizado de PIS, COFINS e ICMS. Veja que eu não estou falando de pagamento dos tributos, pessoal, só estou falando da contabilização no tempo desses tributos. O pagamento vai ser feito de qualquer forma pela empresa. Lógico, ela pode inadimplir os tributos, mas considerando que ela não vai deixar de pagar os tributos, o pagamento vai ser feito. Mas em que momento que eu contabilizo? Será que o correto não seria eu também ter aí tributos diferidos relacionados, por exemplo, ao ICMS, ao PIS e COFINS? Afinal, a lógica me parece ser a mesma. Regime de competência. Aplica somente para as empresas no lucro real, afinal de contas, pessoal, a diferença da base de cálculo aqui do lucro contábil e do lucro real é decorrente desses ajustes que eu faço entre aqui a contabilidade e o fisco. E no caso do lucro presumido, pessoal? Porque veja, no lucro real, o CPC 32 entra em cena quando eu tenho diferenças que são temporárias. Se a diferença ela é definitiva, eu não preciso me preocupar com o CPC 32, correto? Porque, embora a ordem de grandeza seja diferente, não tem efeito que foi diferido no tempo. Essa diferença não é temporária, ela é definitiva, eu não preciso me preocupar. No lucro presumido, dado que eu presumo, com base numa receita, meu lucro, eu não estou tendo um ajuste temporário, eu estou tendo um ajuste absolutamente definitivo. Eu não vou precisar, não tem um efeito tributário que foi prorrogado. Então, significa que para a empresa no lucro presumido eu não preciso me preocupar com o CPC 32? Vamos pensar contabilidade e, consequentemente, pensar a decorrência para os tributos. Imagine que você tem uma empresa no lucro presumido que você segue o regime de caixa para efeito tributário. Para efeito contábil, sempre competência. Pessoal, não existe contabilidade feito pelo regime de caixa. Para isso, a gente tem a DFC, a demonstração de fluxo de caixa. Contabilidade é regime de competência. Mas para o fisco permite que a empresa no lucro presumido seja tributada pelo regime de caixa. Reparem agora que aqui na contabilidade, eu tenho uma receita, eu tenho um lucro que estão contabilizados nesse período e o pagamento do tributo relacionado a essa receita, a esse lucro, vai ser feito só no momento 2. Houve novamente um descasamento. É como se esse sócio aqui, ó, que teve essa receita e vai receber dividendos,
não tenha imposto de renda a pagar. Mas ele tem, só vai ser pago no momento 2, mas é relacionado a essa receita. Há um descasamento entre receita e despesa, eu não estou fazendo um confronto de receita e despesa. Me parece que, nesse caso, o CPC 32 também deveria ser aplicado no caso aqui, as empresas tributadas pelo lucro presumido. Por fim, pessoal, para encerrar o nosso encontro, eu gostaria de dizer que o CPC 32 tem uma ligação direta com a ICPC 22, que é uma interpretação aqui relacionada aos tributos sobre o lucro. A ICPC 32, ela tem o objetivo de dar um tratamento contábil apropriado para aquelas posições fiscais que são consideradas incertas na empresa. Não é meu objetivo tratar da ICPC 22, talvez vocês vão ter outras palestras que tratem desse tema, mas não se esqueçam o que é importante, que tratamentos fiscais incertos, a ICPC 32 vai dizer que, relacionados àqueles tributos sobre o lucro que são tratados pelo CPC 32, a ICPC 22 vai dizer a forma que eu preciso contabilizar quando eu reconheço que eu adotei posições fiscais incertas que não serão, ou eu imagino que não serão, aceitas pela autoridade fiscal. Tudo bem? Pessoal, CPC 32 é um CPC formidável, em que eu tenho aí a observância do regime de competência. É fundamental a gente conhecer as nuances, os detalhes do CPC 32. Nesse nosso curto período de tempo aqui, nesse nosso breve encontro, foi possível trazer aqui algumas questões de natureza essencial e controversas sobre o CPC 32. Eu espero realmente que isso faça vocês refletir, pensar contabilidade, e agradeço aí a presença de todos. Muito obrigado, pessoal.